Sou a professora Elaine, diretora educacional do Centro Universitário Unicatedral, e estou aqui para falar com os nossos alunos a respeito do nosso retorno às aulas. Eu acredito que tem um monte de gente aí se perguntando a diferença entre ensino híbrido, ensino remoto, aula totalmente EAD. Então a gente está passando aqui para dar um pouquinho de informação a respeito disso e também direcionar essa fala de hoje para os nossos alunos que retornarão às aulas no dia 8, que são os alunos de 9º e 10º período do curso de Engenharia Civil e de 8º, 9º e 10º período de Direito. Todos os demais alunos só voltarão às aulas no dia 18. Então, podem ficar tranquilos que próximo ao dia 18 a gente vai conversar com os alunos que iniciarão então as aulas posteriormente. Então vamos lá. O que é a diferença, professora Elaine, da aula remota, da aula híbrida e da aula EAD? É tudo a mesma coisa? É tudo online? Como que isso funciona? Então vamos lá. A aula remota, de primeiro momento, é aquela aula que acontece ao vivo. O aluno não está no mesmo lugar que a aula está acontecendo, mas o professor está transmitindo o conteúdo e o aluno está assistindo em tempo real. Dentro do horário de aula, que já era planejado, né, dentro da matriz curricular regular, como se fosse uma aula presencial. Então, foi o que aconteceu conosco quando iniciou a pandemia. Nós saímos do modelo presencial e passamos para o modelo remoto, que era as aulas no mesmo horário de aula, o professor interagindo e explicando o conteúdo em tempo real para o aluno. Então são aulas ao vivo que a gente tem no remoto e uma grande característica positiva do ensino remoto é a possibilidade de interação do aluno naquele mesmo momento que o professor está dando a aula. Então essa é a nossa aula remota, que é o modelo que a gente seguiu desde o ano passado por conta da pandemia. Nós temos também a aula totalmente EAD. Qual é a grande diferença? Na disciplina EAD ou na aula totalmente EAD, o conteúdo é ministrado de maneira online, ele é gravado, ele não é com o professor ao vivo, em tempo real. Ele tem uma possibilidade muito bacana para os alunos, que é a flexibilidade de horário. Então, o aluno não precisa estar ali assistindo a aula naquele horário de aula fixo. Ele pode assistir a aula no horário que ele tiver disponibilidade, no final de semana. Provavelmente essas aulas são gravadas e aí a interação do aluno não é diretamente com o professor. Então, na aula EAD, a interação é com o tutor. E aí cada instituição tem o seu mecanismo de interação. O aluno pode mandar mensagem, pode gravar lá perguntas, mas não é em tempo real. É num outro tempo, é num momento que a gente chama de assíncrono, né? A gente não tem ali a delimitação de início e fim dessa aula como tem na aula remota. E aí agora tá muito na moda, né? Vocês estão ouvindo aí o tempo todo, aula híbrida, ensino híbrido. O que é isso? O híbrido, a palavra híbrido vem de mistura, é a mistura dos dois. Então é a mistura do remoto com o EAD. Então quando as disciplinas são organizadas, a matriz do curso é organizada para a oferta em híbrido, quer dizer que você vai ter aula presencial e também aula remota. E isso pode acontecer de diversas maneiras. Pode acontecer de eu ter algumas disciplinas presencial e algumas remota. Pode acontecer da mesma disciplina ter metade presencial e metade remota. Pode acontecer, que é o caso, no nosso caso do Unicatedral, do professor estar dando aula aqui na sala presencialmente e remotamente você em casa, que escolheu ficar em casa, está recebendo essa aula em tempo real. Então a diferença é essa. O híbrido junta o remoto, que você assistia a aula ao vivo em casa, com o EAD, que você assistia uma aula gravada e estudava a hora que você queria. Então, a mistura dessas duas modalidades é a que caracteriza o híbrido. É importante lembrar, pessoal, que vocês, aqui, alunos do Unicatedral, têm a liberdade de escolha da modalidade de aula que você vai assistir. Então, você pode optar por ficar em casa, né? E assistir a aula em tempo real de maneira remota. E você pode também escolher vir aqui presencialmente, que nós estamos também preparados para recebê-lo, seguindo todos os protocolos de segurança. Então a escolha é sua, aluno. Você é que vai decidir como você vai adquirir conhecimento nesse nosso início de aulas nesse semestre letivo. Agora, vou lembrar uma coisa para os nossos alunos. Eu tenho recebido muitas questões de aluno que na hora de fazer a rematrícula optaram ou por presencial ou por remoto.
E aí agora mudaram a decisão ou deixaram de optar e estão agoniados com isso, né? Fiquem tranquilos. Na segunda-feira, no dia 8, a gente vai ter uma live e depois da live, os professores vão dar aula normal no AVA. Nessa aula do AVA, para todo mundo, né, para essa turma que vai voltar, o professor vai confirmar qual é a sua opção. Se você vai se manter no presencial, se você quer ficar remoto. Então, fiquem tranquilos, independente da opção que vocês fizeram na rematrícula ou que esqueceram de fazer, no primeiro dia de aula, dentro do AVA, com o professor, vocês vão poder escolher e confirmar qual a modalidade que vocês vão assistir às aulas. Então é isso, eu espero todo mundo, né, lá na sala, na live, na sala do AVA no dia 8, para que a gente possa fazer os combinados desse retorno e que os professores possam receber vocês, né, com tudo que a gente tem preparado aqui de tecnologia, de uma aula com qualidade, e é isso. Sejam bem-vindos ao semestre letivo e estamos aqui para recebê-los.